Olá, bom dia, bom dia, gente. Espero que todos estejam bem. Vamos lá para o último papo aqui, o último encontro, a última live de 2023, né? Numa sincronia perfeita, porque é perfeita, né? Sempre. Hoje eu vou falar sobre o arcano 13, a morte, na sequência, né? Na sequência da jornada de Thoth. E a carta da morte, ela é a minha carta desse ano, de acordo com a numerologia aplicada a esse deck de cartas, a esse baralho, a esse tarô, ao Thoth, né? E quando eu fiz os cálculos, claro, Hardik, how are you? Hope you're okay. Nice to see you here. E quando eu tirei essa carta, eu fiz os cálculos, né? É uma sequência, então praticamente eu já sabia. E quando eu fiz os cálculos e confirmei a questão do arcano 13 para mim, para reger, né? Para me dar as dicas para esse ano de 2023, claro que não. Claro que eu não imaginei que seria o trator que passou em cima da minha cabeça, do meu corpo inteiro esse ano aqui. Então, de alguma forma, eu já sabia. E, gente, a gente sabe porque tudo está dentro de nós. Todo conhecimento, toda sabedoria, toda compreensão, todo entendimento, toda a visão oracular, né? A visão oracular mora em nós. Mora em nós. A gente está aqui para relembrar e aparar arestas, fazer diferente, né? Vou repetir, eu estou repetindo para mim sempre primeiro, né? A gente está aqui para relembrar a sabedoria, o conhecimento correto, colocar em prática, aparar as arestas, fazer diferente, aprender a desejar, aprender a transformar karma em dharma. Mas isso é um outro papo que eu sempre falo aqui e qualquer hora a gente volta nele. Tá. E a morte, ela ainda está se mostrando, inclusive, literalmente. Lia, lindona também, bom dia, dia. Daqui a pouco eu vou parar um pouquinho de interagir, né? Daqui a pouquinho vocês sabem que de sexta-feira eu paro um bocadinho de interagir. Mas já dou um bom dia gostoso, um abraço maravilhoso e um beijo caloroso em todo mundo aqui que está comigo nessa live. O tema é legal, né? Diego! Vou avisar de novo. Daqui a pouco, dia, eu paro de interagir. Mas recebe o meu abraço bom, meu beijo gostoso e o meu bom dia cheio de amor. Bom, agora eu vou direto. E como eu ia dizendo, a morte ainda se mostrou literal nesse final de ciclo, nessa virada de ciclo, na morte de uma pessoa da família da minha mãe, que me trouxe desafios arrepiantes esse ano inteiro aqui, sabe? E é incrível como os oráculos, quando a gente entra em comunhão com eles. E o que é um oráculo, gente? Não, nada mais do que a consulta que você faz ao teu eu maior, a divindade em você, né? E
E como eu estava dizendo, a morte se mostrou de todas as formas. A morte se mostrou de todas as formas, metaforicamente, literalmente, nesse ano aqui para mim. Então eu digo hoje, antes da gente começar a nossa meditaçãozinha breve de sexta-feira e a própria explicação dessa lâmina, deste deck de Thoth, né? Eu digo que eu mergulhei, eu aproveitei a oportunidade para resgatar a minha compreensão sobre a Shakti, que mora em mim, que sou eu, que é você, que comanda, que é o próprio comando do mundo, que é a própria feitura do mundo, né? Que te escancara o que é a vida karmática o tempo todo. O tempo todo, né? E então eu digo que Mahalila e Cartas de Thoth estão cada vez mais, esse conhecimento está cada vez mais impregnado em mim, o que faz dos meus atendimentos, do curso de formação, dessas lives, dessa minha vontade de abrir a minha mente e a de tantas pessoas, o máximo de pessoas possível, isso está tinindo. E eu estou extremamente feliz. E eu estou... Quem acompanhou o meu ano sabe que felicidade é essa, atravessando este ciclo, né? Atravessando essa linha que separa no calendário gregoriano que a gente usa, né? No calendário feito pelo homem, nisso que reforça, né? A nossa ideia sobre transformação. Esse momento 23, 24 está sendo assim de um aprendizado, de uma força que vocês não têm ideia. Morra mais um pouco tudo que apodreceu na minha vida, tudo que fez da minha vida um inferno através da minha própria mente esse ano aqui. Morra podre tudo o que passou, tudo o que me trouxe os desafios e me fez aprender, e eu aprendi um pouquinho mais. Em relação a certas questões, eu já vibro uma oitava acima das dimensões de mim. Estou extremamente feliz de fazer essa live hoje, fechando ciclos de trabalho, inclusive com o Arcano 13. A morte. Morra o que tiver que morrer na minha vida. Tá passando, tá indo. Tchau. Tchau. Vamos lá? E eu estou falando tudo isso hoje dentro, inserida como sempre no meu mar lilás, no meu mar, no meu oceano, também feito da força da onda gravitacional chamada Mitra Deva, que é a própria força do Dharma vigente. É a própria força que eu necessito, porque tudo é necessário, isso é muito necessário, a força que eu e você necessitamos interagir definitivamente, porque é essa força que vai nos ensinar aqui na terceira dimensão, aqui nessa manifestação, a transformar, a entender como transformar os nossos karmas em Dharma, em propósito, em missão. É a força que nos permite reconhecer aqui a nossa missão de vida. Aqui, nessa manifestação. Hare Mitra Deva. Hare amigo divino. Hare Hare Hare. Om Mam Shri Bhagavan Mitra Devaya Namaha. Hare Mitra Deva. Hoje é sexta. E mais uma coisa antes da gente entrar na nossa breve meditação. Nunca a Gita, o Bhagavad Gita, nunca fez tanto sentido na minha vida como está fazendo esse ano. Definitivamente. Para quem estuda e para quem não estuda yoga, não importa.
leia a Gita. Vai dar um nó na cabeça, mas leia mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. A vida, toda a explicação sobre a vida, tudo que você precisa entender está lá, está na Gita. E é o pensamento da Gita que me traz o Mahalila para poder trazer para vocês. É o pensamento da Gita, através do Shuddha Dharma, que traz as cartas de Thoth para que eu possa ler para mim e para vocês. Ok? É isso. Quem está chegando agora, pega a live do comecinho depois, que vai ficar lá no Insta. Vamos lá. Fecha os olhos. Fica numa posição confortável. Inspira profundamente e solta o ar. Apenas permaneça nesse momento, naquele campo lilás. Só. E respira suavemente. Olhos fechados. Porque não é sobre o que os olhos podem ver, mas é tudo sobre o campo através do qual os olhos veem. Não é sobre o que os nossos ouvidos podem escutar, mas é tudo sobre o campo, através do qual os nossos ouvidos escutam. Respira. Não é sobre o que o nosso discurso possa iluminar, mas sim sobre o campo. É tudo sobre o campo, através do qual todas as nossas palavras se iluminam. Todas. Não é sobre o que a nossa mente pode pensar, mas sim é tudo sobre o campo através do qual a nossa mente pensa. Eu preciso ter consciência deste campo. Eu preciso ter consciência do que é o Bhavana, este fenômeno que nos possibilita compreender o que é permanente e o que é impermanente em nossa vida, para que a gente sofra um pouquinho menos aqui. Eu preciso ter consciência do Bhavana para adorar a mestra em mim e compreender que não existem mestres fora de mim a serem adorados. Quando eu entendo que nada está separado de nada e que tudo acontece numa perfeita sincronia desenhada há muito tempo, desenhada pelas chispas do fogo sagrado, do primeiro fogo, eu entendo o que é plantar as sementes no jardim do meu coração. Eu sou o silêncio. E sou disciplina. E eu crio enquanto eu falo. Eu crio enquanto eu penso. Eu crio enquanto eu sinto.
Inspira profundamente. E agora a gente vai ouvir, né, sobre esse arquétipo. A morte. Que carta linda. Vamos lá. Essa é a figura da morte no meu deck de Thoth. Ela é morte, mas é ressurreição também. É transformação. É libertação de velhas armadilhas. Ela representa muitas mudanças exteriores. De certa forma, a morte não significa morte física, e sim uma transição exterior radical. Velhos relacionamentos estão pedindo para ser desintegrados. E foram. E foram. Que maravilha. Podem ser experiências perigosas. E são. Mas indica também que você está preparado, preparada. O ato desafiador de abandonar liberta. A morte mostra duas faces. Uma que destrói e estraçalha. Outra que o liberta de velhos laços que se tornaram restritivos, impedindo os movimentos. Quando eu entendi, gente, que tudo que foi quebrado, cortado, tirado da minha vida esse ano estava me impedindo movimentos muito maiores, voos muito mais altos, eu entendi, eu aceitei. Eu deixei de lado. Quando a gente começa a ter esses insights profundos, é uma delícia, gente. É muito bom. É muito bom. Qual desses aspectos vai predominar? E algo que depende, é algo que depende da nossa atitude. O que vai predominar em relação a isso? Gente, eu estou empolgada, tá, para falar hoje. Eu estou muito feliz hoje aqui. Então, qual desses dois aspectos que eu falei, aquilo que estraçalha ou aquilo que te abre os olhos para compreender, né, a continuidade dos movimentos, depende da sua atitude, da nossa atitude. Todo desejo de se apegar a velhos laços ou conservá-los só fará com que estes morram de modo mais doloroso. Quando a gente renuncia aos lastros de modo a ouvir o guia em nosso coração, então tudo já está ganho. Já não há medo e deixamos que as coisas aconteçam. Gente, deste tempo do calendário gregoriano, do tempo do calendário, porque o tempo é muito relativo. A gente é que está acostumado, né, a olhar o tempo de uma forma linear, quadradinha, não é. Mas quando a gente olha, quando eu vejo esse ano todo, todos os processos desse ano, e quando eu vejo também o quanto a questão da rendição, passo a passo, foi sendo necessária, de várias formas, não tem como detalhar isso aqui, a gente vai entendendo como o processo é rico, como a vida é preciosa em relação a essa necessidade de compreensão. Compreensão é o estado de yoga. Compreensão em alto nível é a casa 68 do Mahalila. Vamos lá, vou continuar. A figura é dominada pelo esqueleto com sua foice pronta para ceifar. Esta é mantida numa posição extremamente tensa, torcida,
prestes a ser posta num movimento de mudança e transformação. O escorpião no pé da figura mantém a cauda pronta para o ataque. Eu sou do signo de escorpião, diga-se de passagem, com ascendente em escorpião. Os nenúfares e o lírio sagrado jazem na lama de que um dia cresceram. A próxima etapa, a serpente, símbolo da transformação, está pronta para dar a mordida mortal no momento certo. O peixe representa o passado e pode vir a ser sua vítima. A fênix só pode prosperar depois que tudo tiver sido consumido pelo fogo da transformação e reduzido a cinzas. Quando eu falo de algumas características minhas com tanta força, não é nenhuma pretensão. Eu só estou me remetendo mesmo às sincronicidades deste momento, do meu ano complicado, desafiador, desta carta, da simbologia desta carta, né? É sobre isso que eu estou falando. Eu não estou aqui falando que eu sou a bam em nada, o signo de escorpião não é melhor que o outro, não. Mas eu estou querendo mesmo me aprofundar na sincronicidade, né, dos aspectos de todo esse movimento, para mim, do ano de 2023 e onde tudo culmina nessa leitura hoje, ok? Eu vou finalizar. O esqueleto traz o solidel fúnebre usado no Antigo Egito. O solidel é esse tipo de capacete que o esqueleto está usando aqui. É uma referência à necessidade de conduzir agora as velhas ideias e noções até a sepultura e enterrá-las, né? Cordas e cadeias devem ser rompidas. Almas aprisionadas devem se libertar de todos os seus grilhões. Lá em cima, a águia, símbolo da etapa final da transformação, abre suas asas e alça voo. Tem um pássaro bem em cima do solidel, do esqueleto. É linda, essa simbologia é maravilhosa. E agora eu vou falar aqui a síntese de tudo isso, que são aquelas 6 perguntinhas básicas sobre a carta da morte, sobre esse arcano 13, ok? Pergunte-se agora, vamos nos perguntar agora. Como são seus medos em relação às coisas que você sabe que precisam ser deixadas para trás, que você sente que já estão mortas? Gente, o medo não é bom. O medo não é positivo em nenhum sentido. Quando você toma consciência dele, ele deve ser transmutado. Durante vários tipos de processo, naquele momento que você sente, ele tem que ser transformado em amor, transmutado em amor. Então, jamais deem atenção a quem diz que o medo é bom, que o medo é positivo, que o medo é necessário, que o medo ele existe. Mas quando você se dá conta que ele está, de alguma forma, se incorporando no teu ser, traz a unidade referente a ele. Sempre é uma dualidade, medo e amor, medo e coragem, medo e prudência. Sempre existe uma dualidade ali sendo mostrada para você. Traz na hora, naquele momento, transforma na unidade. Para você não ficar sobre o domínio deste medo, tá? Segunda pergunta. Você consegue detectar em que momento da sua vida parou de dizer sim para dar o primeiro passo em direção à concretização dos teus sonhos? Quando foi que você parou de dizer sim? Quando foi que você começou a colecionar muitos nãos em relação aos seus sonhos? Obviamente que tudo isso está ligado ao medo. Terceira pergunta.
Você está presente e disponível para fazer as mudanças necessárias e que já não podem ser mais adiadas na tua vida? Você está presente e disponível para lidar com a dor que talvez acompanhe as primeiras etapas da tua grande transformação? Eu consigo enxergar o meu ano inteiro nessa pergunta. Você está presente, vou repetir. Você está presente e disponível para lidar com a dor que talvez acompanhe as primeiras etapas da tua grande transformação? Lembra que isso está acontecendo o tempo todo. É um tempo que a gente não pode contar. É o tempo, simplesmente. Ele só é. Quinta pergunta. Morra antes que você morra. O que essas palavras representam para você? Morra antes que você morra. Última pergunta. Que tal escancarar teu coração para uma vida totalmente nova? Que tal escancarar o teu coração para uma vida totalmente nova? Sabe aquele filme Contato com a Jodie Foster? Um filme antigo, maravilhoso, um clássico. Já virou um clássico. Eu não vou dar spoiler nenhum, mas assiste Contato. Em algum momento ali, numa circunstância extremamente transcendente, especialíssima, ela fecha os olhos e fala: pronta para ir. Eu estou pronta para ir. É isso. É sobre isso. Para finalizar, agora realmente a afirmação da morte. A afirmação do Arcano 13. Agora eu digo sim à morte. Eu digo sim a mim mesma. Uau! O único som que eu tenho vontade de fazer agora é esse. Eu digo sim a mim mesma. Eu digo sim a mim mesma. Om Krim Kalikaye Namaha Jaima Hare Mitra Deva Om Namo Narayanaya. Beijo, gente. Feliz tudo para nós. Feliz virada. Feliz ano novo. Feliz novo ciclo. Feliz.